Olá, bem-vindo à aula 19 de redes. Nessa aula nós vamos ver vetor de distâncias e roteamento hierárquico. Na última aula nós vimos o roteamento, a ideia de encontrar caminhos fim a fim, construindo a tabela de roteamento utilizando os algoritmos de roteamento, como ela é consultada para a realização do encaminhamento dos datagramas. Vimos que podemos representar as redes com uma abstração em grafos, onde os roteadores são os nós, os enlaces são as arestas, e essas arestas podem, representando os enlaces, elas podem ter pesos que são medidas de qualidade do enlace, e pode estar relacionada a banda, atraso, congestionamento, alguma métrica que diga porquê daquele peso. Como classificação dos algoritmos, nós estamos vendo dois tipos, que é o estado de enlace e o vetor de distâncias. Agora nós vamos ver nessa aula, então, o vetor de distância e já vimos o estado de enlace. Basicamente, o roteamento baseado no algoritmo de Dijkstra. Vimos também que os algoritmos têm classificações que determinam que podem ser dinâmicos ou estáticos, reativos ou proativos. Vetor de distâncias. No vetor de distâncias, o que a gente tem é a aplicação da equação de Bell-Montfort, que é baseada em programação dinâmica. Nesse cenário, podemos visualizar que seja de A para B o custo do caminho de menor custo de A até B, a distância entre A para B. Digamos que queremos calcular o custo do melhor caminho entre X e Y. E supondo que de alguma forma a gente conhece os custos dos melhores caminhos de todos os vizinhos V de X até Y. O que isso quer dizer? Que se eu quero atingir, saindo de X, esse Y, eu só conheço o custo do meu próximo salto de X até C, de X até B, de X até A. O que eu vou fazer é, tendo esses valores, somar com o custo que me vai ser informado pelo roteador A, pelo roteador B, pelo roteador C, dos saltos que ele tem que fazer até chegar ao seu destino Y. Então eu somo o meu custo local de primeiro salto, X para V, por exemplo, e aqui no caso X para C poderia ser, X para C seria 5, mais de C até Y, então mais 7. Então aqui a gente teria 12. Aqui nesse caso X para B, e B me informou que até Y ele tem peso 9. Então 2 mais 9, a gente tem 11 aqui. E por fim, X até A tem um custo de 1, e A informou que o caminho que ele faz, que eu não preciso me importar qual seja, ele tem o custo de 17, o que daria 18. Então, nesse caso aqui, a gente escolheria passar para chegar até Y por B, já que o custo é o menor. A equação de Bell-Montfort, então, ela é feita para cada um dos vizinhos que você conhece. Cada um mantém a sua tabela de próximo salto até todos os destinos na rede, e eles sincronizam essa tabela, enviam os seus custos até o seu próximo salto e até seus destinos, e isso é sincronizado na rede. Em outras palavras, então, o melhor caminho de X até Y necessariamente tem como próximo salto um vizinho de X e utiliza o melhor caminho desse vizinho até Y. Então, nesse cenário que nós estamos vendo como exemplo, aqui do lado, uma rede onde nós temos 6 roteadores, onde U deseja chegar a Z, por exemplo, a gente tem claramente que o custo de V para Z, o menor custo dele é 5. O menor custo de X até Z é 3. O menor custo de W até Z é o custo de 3, que foi calculado. Uma vez aplicando a equação de Bell-Montfort em U para determinar em qual próximo roteador eu vou utilizar, seja W, V ou X, o que é feito é estipulado o menor valor, o menor custo de U para V, que é 2, e V até Z, que foi informado como 5.
Então aqui a gente já tem que se eu sair por V, eu vou ter custo de 7 para chegar até o nó Z. U para X, eu tenho custo 1. E X me informou que tem o custo 3 para chegar até Z. Então eu tenho 1 mais 3, custo 4. E por fim, eu verifico meu último vizinho, que é o W, onde eu tenho o custo de U para W com valor de 5, e o custo informado por W para chegar até Z, que seria essa rota, com valor de 3, que daria 8. O menor valor encontrado aqui foi o valor de 4, ou seja, o vizinho que resulta no custo mínimo é o próximo salto do caminho mais curto. A informação, então, vai ser, nesse momento, armazenada na minha tabela de roteamento. Então, o que nós identificamos é que o custo de U para X, passando por X para chegar a Z, é o menor custo. O algoritmo, então, de vetor de distâncias, ele tem que d de x, y, é a estimativa do custo mínimo de x para y, onde cada nó x mantém um vetor de distâncias, dx, onde ele tem dx para y, onde y pertence ao grupo de vizinhos conhecidos, de nós conhecidos na rede. O nó x conhece o custo para cada vizinho v, então o custo de x para v, para cada vizinho direto, e recebe os vetores de distância de seus vizinhos, os vetores de distâncias dv, né, onde tem o valor para cada nó y, que é pertencente à rede. A ideia-chave do vetor de distância, ou distance vector, é que de tempos em tempos, cada nó vai enviar seu próprio vetor de distâncias com as estimativas para cada vizinho. Cada nó x, quando recebe um novo vetor de distância do vizinho, ele vai atualizar o seu próprio vetor de distância aplicando a equação Bellman-Ford. Ele vai atualizar se tiver mudança, né? Se houver agora um custo mínimo encontrado novo. Então, o que ele faz é calcular para cada nó y pertencente a n a equação de Bellman-Ford conforme os custos que chegaram dos seus vizinhos, que foram informados. Nesse caso, sob hipóteses razoáveis, a estimativa de d de x para y vai convergir para o menor custo real, né, existente na rede de x para alcançar y. O algoritmo ele é iterativo e assíncrono. A cada iteração local, ela vai ser causada, vai ser startada, né, inicializada por uma alteração no custo de um enlace local, então enlace direto, ou pelo recebimento de um vetor de distâncias de um vizinho qualquer, desses vizinhos diretos, atualizado. Ele vai ser executado de forma distribuída. Cada nó vai notificar seus vizinhos apenas quando seu vetor de distâncias mudar. E os vizinhos vão repassar as informações de mudança para seus vizinhos diretos também, se for necessário, se houver mudança. A operação em cada nó ela acontece da seguinte maneira: é aguardada a mudança no enlace local ou a mensagem de atualização de um vizinho. A mensagem de chegou uma tabela nova de um vizinho mostrando um valor menor para um certo destino. Então, o nó recalcula as estimativas usando o Bellman-Ford, e se a distância para qualquer destino mudou, ele então atualizou a sua tabela de roteamento. Isso starta o processo dele também enviar a sua tabela de roteamento aos seus vizinhos diretos. Por sua vez, vão avaliar e podem atualizar a sua tabela ou não. Atualizando, eles também têm que enviar para todos os nossos vizinhos. Aqui então tem um exemplo da utilização do vetor de distâncias. A gente tem uma rede pequena que exemplifica para a gente como é construída a tabela de roteamento para cada nó. Então aqui nós temos os nós x, y e z. Cada nó tem a sua tabela de roteamento própria. E eles começam avaliando os enlaces para cada destino da rede.
Como os destinos conhecidos a princípio são só aqueles que são ligados diretos ao nó, nós temos que x para x é ele mesmo, é zero. X para y, olhando, né, na visão de x para y é 2 e x para z é 7. Os outros destinos não são conhecidos, né? A gente não tem a tabela ainda do vetor de distâncias de y, não tem um vetor de distância de z. Então, é marcado como infinito essas informações. O nó y calcula também a sua tabela, só com seus vizinhos diretos. Y para x é 2, y para y é 0, y para z é 1. E marca todos os outros com infinito. O z também faz a mesma coisa. Z para x é 7, z para y é 1 e z para z é 0. Como houve atualização em todo, já que é o início do processo, o que acontece é que eles trocam todas as suas tabelas. O nó z vai enviar a sua tabela para o nó y e o nó x, o nó y vai enviar para o nó z e o nó x, e o nó x vai enviar para o y e para o z. E eles vão começar a convergir na linha do tempo que nós estamos seguindo. Então, enviadas as tabelas de encaminhamento, de roteamento, do vetor de distância do nó z e do nó y sendo recebido pelo nó x, foram preenchidas agora as visões de y e de z, o vetor de distâncias, exatamente o que eles tinham armazenado e tinham enviado, e agora o nó x, na sua visão, ele pode recalcular os valores, os custos, onde x para x continua 0 e x para y, ele vai agora poder visualizar dentro da tabela de y qual que é o valor de próximo salto. E também olhar dentro de x, de z, para verificar o seu custo também. Então, o que ele faz é aplicar a equação de Bell-Montfort, vendo o mínimo do valor de x para y, conhecido. Então, x para y, o valor conhecido era 2, mais a distância de y até y, que é 0. Então, o valor que a gente já conhecia de 2 mais 0. Então, a gente tem aqui esse valor de 2 mais 0. Para z, então, no caso, vai ser verificado o custo de x para z, onde nós temos 7 de valor, mais o custo de z até y, que é 1, né? O custo que foi recebido olhando a tabela de roteamento aqui embaixo. Então, nós mantemos o valor de 2, que é o valor de menor custo, passando de x diretamente até y. Da mesma forma, nós vamos calcular de x até z, onde vai ser feito, então, o cálculo do custo de x até y, que tem o valor de 2, de x até y, temos o valor de 2, e o custo de y até z. O custo de y até z tem o valor de u, como foi informado pelo vetor de distâncias de y. Então, nós temos 2 mais 1, o valor de 3. E o valor que nós já tínhamos, que era o custo direto de x até z. X até z a gente já tinha até calculado aqui anteriormente, tem o valor de 7, mais o valor de z para z, que é 0, né? Seria 7. Então, agora foi atualizado o valor do caminho que vai ser realizado entre x e z, né? Agora a gente tem um valor menor passando de x por y, uma vez que a gente recebeu o vetor de distância de y. Isso gera uma atualização novamente. O que foi calculado, o que foi executado aqui, o nó y não teve mudança nesse round, né? Nessa rodada, mas o nó z, ele também teve mudança. Ele também sofreu mudanças quando foi recalcular os custos saindo de z até chegar em x. Isso gera o quê? Gera que vai ter que haver o envio de z para os outros nós, para y e x, e também de x, que teve atualização, para os outros nós, para y e z. Uma vez enviado, aí nesse momento, acontece como a rede ela é pequena, só 3 rodadas serviu para convergir a nossa rede
com a tabela de roteamento de menor custo e visão de vetor de distâncias para cada um dos nós. Agora, olhando mudanças nos custos de enlace, essas mudanças, se elas forem boas, se o custo de um enlace reduzir, elas vão viajar rápido. E esse é o exemplo que a gente está vendo aqui. Nessa rede pequena, a gente vê que um nó, quando detecta a alteração do custo de enlace local, ele vai atualizar a informação de roteamento, recalcular o vetor de distância, e se o vetor mudar, ele vai notificar os vizinhos, como nós já havíamos visto. Então, nesse exemplo, existia um custo de y para x, ou de x para y, de 4, e esse valor reduziu. Esse valor foi reduzido para 1. No tempo zero, então, o y detecta a mudança no custo de enlace, atualiza o vetor, informa os seus vizinhos. Z, então, recebe a atualização de y, atualiza a tabela, computa o novo custo mínimo para x e envia o vetor de distância dele para os seus vizinhos. No tempo 2, y recebe a atualização de z, atualiza a sua tabela e encontra o menor custo para x, que não mudou, porque o valor já era pequeno e ele já era menor do que passar por z, saindo de y, que era, no caso, 51. É melhor ainda ele continuar do custo 4, agora reduzindo para 1. Então, ele atualiza a sua tabela, mas o x não muda, logo o y não vai enviar nenhuma mensagem para z, informando que ele precisa mudar alguma coisa. Continua sendo melhor para z passar por y para chegar até x. Já no caso de notícias ruins, o que pode acontecer é a sincronização ter um problema com relação a essa troca de tabelas de roteamento. Um nó, ele vai detectar a alteração do custo do enlace local, e se a notícia for ruim, o que pode acontecer é que ele pode gerar uma contagem até infinito, dependendo do incremento do enlace. No caso do exemplo que nós estamos vendo aqui, a gente tem que o enlace saindo de Z e indo até X, ele era melhor em um momento em que ele passava por Y. Agora, uma vez que é aumentado o valor de Y para X, ou de X para Y no seu enlace, essa alteração no enlace, ela gera um impacto na tabela de roteamento que vai precisar ser propagada pela rede. Nessa propagação, nessa troca de mensagens entre os nossos vizinhos, a sincronização ela pode demorar muito. Aqui no exemplo a gente não está vendo o passo a passo, mas o que vai acontecer para a sincronização nesse momento é que quando aumentou de 4 para 60, a gente tem um incremento necessário de 1 a 1, o que vai gerar 44 interações até que o algoritmo se estabilize nessa rede de 3 nós. Então, uma das coisas que podem ser utilizadas para evitar esse problema de demora na sincronização ou contagem ao infinito é, por exemplo, envenenamento reverso, onde se Z usa Y como próximo salto para X, Z poderia anunciar para Y que a sua distância para X é infinita, uma vez que ele já sabe que o enlace naquele momento tem custo menor. Então, se ele tem um custo menor passando de Z por Y para chegar a X, o que Z então faz é anuncia para Y que não conhece nenhum outro caminho. Então, a distância dele direto entre Z e X não ficaria 50, ficaria infinito. O que permite, então, que Y nunca utilize Z para chegar até X. Agora, quando há atualização na visão de Y para X, ele percebe que aumentou seu valor, ele atualiza sua tabela no vetor de distâncias e encaminha para Z. E aí Z, por sua vez, verifica que o caminho agora direto entre Z e X é menor. Então, ele já altera, atualiza sua tabela e encaminha para os seus vizinhos. Isso gera, então, a sincronização mais rápida. Porém, não resolve todos os
os problemas, como vocês devem perceber, né? A gente está trabalhando num algoritmo que tem uma sincronização demorada dependendo da dinamicidade da rede. Comparando o estado de enlace e vetor de distância, nós temos olhando a complexidade das mensagens, nós temos que o estado de enlace, ou link state, com n nós e enlaces, ele tem a complexidade de n mensagens enviadas. E o vetor de distância, as mensagens são trocadas só quando os vizinhos trocam algum valor com relação aos saltos, aos custos dos saltos. E o tempo de convergência ele vai variar dependendo dessa mudança. Já a velocidade dessa convergência, em estado de enlace, ele tem uma complexidade de processamento de convergência da ordem de n ao quadrado, mais as trocas de mensagem, da ordem de n vezes e mensagens trocadas. E isso pode apresentar oscilações, dependendo do nível, do tamanho da rede, da quantidade de modificações. E pode gerar também loops de roteamento, como nós vimos na aula passada. Em vetor de distâncias, o tempo de convergência depende se tem uma rede muito grande, se tem uma dinamicidade muito grande, se tem mudanças em valores do custo do enlace de forma muito rápida, né? Pode gerar loop na rede, uma vez que, por exemplo, pode acontecer o que nós vimos do custo do enlace aumentar muito e demorar para convergir esse valor, né? A rede ficar trocando de rota até entender que aquele caminho não é interessante, e pode ter contagem ao infinito, como nós vimos, e temos mais detalhes também no nosso livro-texto. Agora, em robustez, o que acontece se um roteador ele funcionar incorretamente? Em estado de enlace, o roteador defeituoso ele pode anunciar custo de enlace errado. Cada nó, então, como computa somente a sua própria tabela, né? E isso vai gerar um problema local. No vetor de distâncias, o roteador ele pode anunciar o custo do caminho errado. Então, a tabela de roteamento do nó ela é utilizada por mais nós na rede. Então, o erro se propaga pela rede como um todo. Roteamento hierárquico. No roteamento hierárquico, a gente vai ter uma visão agora com relação ao roteamento em redes mais reais, né? Onde os roteadores eles vão estar dentro de provedores de acesso, ou sistemas autônomos de provedores de acesso, mas num primeiro momento a gente vai ter uma idealização de um cenário perfeito onde os roteadores eles vão ser idênticos, não são de modelos heterogêneos, a rede também ela é plana, né? Isso não é o normal da internet, não é verdade, mas para facilitar a gente vai pensar dessa forma. Como escala, então, podemos ter, na internet a gente tem mais de 600 milhões de destinos, então isso não é possível armazenar todos os destinatários na tabela de roteamento, como já poderíamos imaginar, assim como vimos a questão do IP, que a gente não consegue armazenar todos os endereços IP, a gente não vai conseguir também armazenar todos os custos para todos os enlaces no mundo, né? As trocas de tabela de roteamento também no nível global da internet e afogar os enlaces só com relação à complexidade de troca de mensagens. E além disso existe autonomia administrativa, sabendo que a internet é a rede de redes, né? Então ela a junção de várias redes forma a internet. Cada administrador então pode querer utilizar seu próprio protocolo de roteamento. No roteamento hierárquico, ele vai então agregar os roteadores em regiões. A gente vai chamar essa agregação de roteadores, essas regiões de sistemas autônomos, ou Autonomous Systems, pensando na sigla em inglês. Os roteadores no mesmo AS, eles rodam o mesmo protocolo de roteamento. E existem protocolos de roteamento que vão ser chamados intra-AS. Então a gente vai chamar de intra-AS e inter-AS. Os roteadores em sistemas autônomos, eles podem ser diferentes
e podem rodar então protocolos diferentes intra-AS, dentro dos sistemas autônomos. O roteador gateway, ele é chamado também de roteador de borda, né? Então a gente já viu alguma coisa sobre isso, vão ser eles que vão interligar os sistemas autônomos. Então os nossos sistemas autônomos sempre vão ter pelo menos um roteador de borda. Aqui então a gente vê um cenário interligando 3 sistemas autônomos, onde o que a gente tem é que um roteador de borda, ele faz a comunicação entre a tabela de roteamento, o roteamento interno e o roteamento entre AS, o roteamento externo. Existe então uma tabela de encaminhamento que vai ser tratada, ser criada com 2 protocolos de roteamento, um com a visão interna do sistema autônomo, outro com a visão externa de interconexão entre sistemas autônomos. Na tabela de roteamento, então, ela vai ser configurada para ambos, né? Ambos roteamentos, intra e inter-AS. O roteamento intra-AS, ele vai configurar então as entradas destinatários internos do AS. E o inter-AS, as entradas para destinatários externos entre AS. Então esse é um trabalho do protocolo de roteamento inter-AS, né, que supondo que um roteador que está no AS1, por exemplo, um D, ele recebe um datagrama que tem como destino fora do AS1, né, para outro AS. O que ele vai ter que fazer? Ele vai ter que encaminhar para um roteador de borda, para um roteador gateway. Mas qual, né? Ele conecta no AS3 pelo gateway 1C e pelo gateway 1B ele conecta ao AS2. Então o UD ele precisa saber, dependendo do IP de destino, qual roteador ele vai encaminhar. Então o AS1 aqui no caso como um todo, ele vai aprender quais destinatários são alcançáveis através do AS2 e quais destinatários são alcançáveis através do AS3. Uma vez que os roteadores de borda descobrem isso, eles propagam internamente para que o protocolo intra-AS decida qual caminho ele vai tomar. Agora, o trabalho de dizer quais IPs são alcançáveis por quais AS é feito pelo protocolo inter-AS. Como exemplo, nós temos que, supondo que o AS1 aprendeu através do protocolo de roteamento inter-AS que a subrede X é alcançável pelo AS3 através do gateway 1C, mas não via AS2, o protocolo de roteamento inter-AS, então, vai ser responsável por propagar a informação para os roteadores internos, que, por sua vez, vão tomar a decisão de caminho utilizando protocolos intra-AS. Então, no caso, o roteador 1D, ele determina, usando o roteamento as informações de roteamento que ele recebeu do protocolo externo, ele determina, utilizando seu protocolo intra-AS, que a interface 1 está no caminho de menor custo para 1C, que é o nosso gateway de saída para o AS3, que por sua vez anunciou via inter-AS que alcançava X. Então ele instala a entrada de X pela interface I na tabela de roteamento e encaminhamento. Agora, supondo que o AS1 aprendeu a partir do protocolo inter-AS, que a subrede X é alcançável por 2 AS. AS2 e AS3, eles alcançam X. Então, para reconfigurar a tabela de roteamento, o roteador 1D agora vai ter que determinar qual gateway ele vai utilizar, 1C ou 1D, porque tanto faz para ele para alcançar X. Isso também vai ser uma tarefa do protocolo de roteamento inter-AS, porque ele vai dizer a quantidade de saltos que estão sendo utilizadas pelo AS2 ou pelo AS3, os custos associados, então isso vai interferir na tomada de decisão por onde um D vai encaminhar, seja o gateway que sai para AS2, seja o gateway que sai para o AS3. Agora, na escolha entre esses múltiplos AS, a gente pode também supor que o AS1 ele aprendeu a partir do protocolo inter-AS, que a subrede X é alcançável por ambos AS, o 3 e o 2, e ele quer reconfigurar a tabela de roteamento. Então, o roteador 1D ele vai precisar determinar qual dos gateways ele vai utilizar. A gente viu que isso é uma tarefa que vem do inter-AS. Agora, intra-AS, ele pode utilizar o que a gente chama de roteamento batata quente, enviando o pacote em direção ao gateway mais próximo. Nesse caso, ele aprende pelo protocolo inter-AS, que veio de fora, né, que a subrede X é alcançável por múltiplos gateways,
Ele então usa a informação de roteamento do protocolo intra-AES, aí interno, né, ao AES, para determinar os custos do caminho com o menor custo para o gateway de saída, para os gateways, né, que ele tem de opções para enviar. Então o roteamento batata quente que ele faz é escolher o gateway que tem menor custo. Determinado isso, ele insere no tabela de roteamento, associando a interface ao próximo salto, para chegar naquele gateway de saída. Nessa aula nós vimos o roteamento baseado em vetor de distância, onde a ideia é encontrar um melhor caminho até o destino, composto pelos enlaces até o vizinho, e do vizinho com o melhor caminho até o destino. Os nós anunciam as estimativas de custo para cada destino, então a gente conhece qual o custo de todos os vizinhos a partir, né, da tabela de vetor de distância que nós recebemos dos vizinhos diretos que nós temos. Então, ao receber novas estimativas, supondo que recebemos uma tabela com valores diferentes do que nós temos, então ela foi atualizada, e isso starta um processo caso seja atualizada a sua própria tabela do nó. Esse processo então é iterativo, ele vai ser enviado de um nó para todos os seus vizinhos e assim por diante, até que seja sincronizada a rede então a rede tenha convergência para as melhores rotas. O algoritmo então ele funciona de forma distribuída, os nós precisam conhecer só a vizinhança e assim por diante, né? Cada nó conhecendo a sua vizinhança. Vimos o problema de contagem infinito, é um potencial problema que ocorre com grandes piores do custo do enlace. Então um enlace que teve um custo aumentado absurdamente, ele pode demorar para que a rede perceba isso. E uma solução parcial seria o envenenamento reverso, que nós vimos que um roteador que tem caminho para chegar a um certo destino, mas ele está utilizando outro roteador como intermediário, o que ele faz é marcar aquele salto direto que ele tem, que tinha um valor pior em dado momento, como infinito, para que ele nunca seja utilizado e a convergência da rede seja feita mais rapidamente. Vimos também roteamento hierárquico, entendemos sistemas autônomos agora, entendemos protocolos de roteamento em visão geral inter-AES, ligando os AES, e intra-AES, internamente ao AES. Entendemos que a tabela de roteamento é construída em colaboração com os dois processos, reduzindo o escopo e a complexidade do roteamento, né? E vimos também o funcionamento do roteamento batata quente para encaminhamento de datagramas saindo de um AES para um gateway de saída, sendo que temos múltiplos gateways de saída. Obrigado.